Today, I want to talk about you, Hoje eu gostaria de falar sobre ti, about your calling in your life. sobre o teu chamado na tua vida. I believe that God has an individual calling for our life. Eu creio que Deus tem uma chamada individual para cada um de nós. I believe that we have individual gifts and some of us even several giftings. Eu creio que cada um de nós tem talentos individuais e dons individuais. You could say, accidentally, Pastor Stephen speaks English, has some musical gifts, knows a little bit about the Bible. Se calhar podes pensar, o pastor Estevam percebe um bocadinho da Bíblia, tem uma certa capacidade vocal e toca alguma coisa. Or was it God that has called me in my life and equipped me with these things that I can serve you today? Ou será que foi Deus que me chamou e que me equipou com estas coisas para que vos servisse hoje? I remember I was only doing worship leading in a little church planting project. Eu lembro-me que eu simplesmente liderava numa pequena igreja a parte do louvor, da música. And my spiritual leader, Pastor Ingolf Elsel, he tried to encourage me to speak as well in this church. E o meu pastor, à altura, ele encorajava-me para que eu pudesse também falar à igreja. And I said, no, I'll keep with worship. It's okay. I don't want to do it. E eu dizia, não, eu não quero fazer isso, eu vou continuar com o louvor. But he encouraged me, and so I started to do it. Mas ele foi me encorajando e eu comecei a fazer isso. Until today, it didn't stop. E até o dia de hoje ainda não parou. But as soon as I will see people that are gifted in different areas where they can serve the church and where I'm serving right now, Mas e hoje, quando eu olho para a igreja e vejo pessoas que têm algum tipo de talento e que podem servir nas áreas que eu estou a fazer hoje, I will draw myself back and give things to you. I don't have to do all of this at the moment. eu o que vou fazer é, vou retirar-me um pedaço para que tu possas te envolver. But as we know, we don't have a music team yet. We don't have several teams doing things, so I'm doing it. Nós hoje ainda não temos dimensão, não temos várias equipas a fazer as coisas, portanto, eu vou continuar a fazer. I believe we can grow in our giftings and grow in the giftings that God has for us in our lives. E eu creio que nós vamos continuar a crescer nos dons que Deus tem para as nossas vidas. And if you desire a special gifting, maybe you can remember last Sunday we spoke about healing, about the miracles that God can do. E se tu desejas algum dom, alguém especial, um dom especial, e recordo que nós semana passada falámos sobre o dom de cura. So if you desire a special gifting, you can ask God for it. Se tu desejas isso, tu podes pedir isso a Deus. I'm convinced your life is always the best when you are at the right time, at the right place, and you're doing the right things. E eu creio que a vida é muito melhor quando nós estamos no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Okay, I repeat this. I believe your life is always the best when you are at the right time, at the right place, doing the right things. Eu creio que a nossa vida é o melhor quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Even if you are like Paul in the prison, Ainda que se possas ser como Paulo na prisão, even if you are in pain or in war or in hunger, ainda que estejas a passar por sofrimento, ou fome, ou guerra, when you know you are fully in God's will for your life, it is the best. e quando tu sabes que estás no pleno da vontade de Deus para a tua vida, tu sabes que isso é o melhor. And this might be the reason why there are people on this planet that suffer for the truth and are still joyful. E isso é a razão porque pessoas que sofrem pela verdade continuam com uma felicidade, uma alegria. Because deep in their heart they know I'm at the right place, I'm doing the right things at the right time. Porque lá dentro eles sabem que estão no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. So I want to speak about calling today. E hoje eu quero falar sobre o chamado. And so what is the difference between a job, a profession and a calling? E qual a diferença entre uma profissão e um chamado? A certain job can be a calling for you for a certain time. Uma certa tarefa pode ser um chamado para ti para um tempo específico. We know that Jesus had a job. Sabemos que Jesus tinha um trabalho. So things don't have to be all at the same time. Portanto, as coisas não têm que ser sempre da mesma forma. And for some callings you even need to have a job first. E em alguns chamados, tu precisas ter um trabalho primeiro. If God calls you to be a doctor in Africa, you need to become a doctor first.
Se Deus chama para seres um médico em África, tens de tornar um médico primeiro. Some callings lead to a full-time ministry, Alguns chamados levam-nos a uma chamada a tempo integral, and that's the main job. e esse será o principal trabalho. And sometimes they don't have a direct income. E muitas vezes não têm um recebimento direto. And God provides how He can, E Deus provê com aquilo que Ele pode. and He can. E Ele pode. Other Christians have jobs with a lot of income, Outros cristãos têm vários trabalhos com várias fontes de receita. and their calling is to support those with no income. E o seu trabalho é suportar aqueles que não têm receita nenhuma. So a job and a calling can go hand in hand. Então, um trabalho e um chamado pode andar de mãos dadas. So what does the Bible say about our general callings in life? E o que é que a Bíblia diz sobre as nossas chamadas, o nosso chamado básico na nossa vida? When we look to Genesis 1:28, Quando nós olhamos a Gênesis capítulo 1, versículo 28, we see what God has planned for us in life. vemos aqui que Deus planeou para nós na vida. In Genesis 1:28 we can read, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. So there are already two general callings we have. Então aqui temos duas chamados gerais. Be fruitful and increase in number. Fortificar e multiplicar. And to be honest, Muslims doing it better. E para ser sincero, os muçulmanos estão a fazer isto melhor. And I've not added to increase the number with only 2 children. E eu somente não contribuí muito, apenas só com 2 crianças. Because 2 will even not be enough to stay on status quo. Porque 2 não será chamado para permanecer no status quo. And we have the right and the calling to rule above the world and the creation. E temos um chamado para dominar sobre a criação. So these are the 2 general callings we find in Genesis. E isto são os 2 chamados que nós encontramos em Gênesis. So God likes us to be fruitful. Deus quer que nós sejamos frutíferos. God likes us to do something with His creation. E Deus quer e gosta que façamos algo com a sua criação. And there's a third calling, E há ainda um terceiro chamado, a calling into discipleship, um chamado de discipulado, to follow Jesus in His passion. de seguir Jesus e a sua paixão. When we look in Mark 16, verse 15, Quando vemos em Marcos 16, versículo 15, in Mark 16, verse 15, it says, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. quando ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. So Jesus gives us also a calling in our lives. Então Jesus também nos dá um chamado para as nossas vidas. But there are also specific callings. Mas também há chamados específicos. In whatever way it is, somehow to serve God, our Creator, is the greatest thing that we can do in life. De todos os modos, servir ao Criador é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. And I believe all of us here in this room this morning, we have a special calling. E eu creio que todos nós estamos aqui nesta sala, nesta manhã, temos um chamado especial. And it depends on us if we want to know it. E depende de nós, se nós queremos conhecer. It depends on us if we really want to live inside of the calling. Depende de nós, se nós queremos viver dentro desse chamado. And we can see how Paul did it. E nós podemos ver como Paulo fez isso. But because I believe he was really in perfection, nearly in perfection, on his calling, on his life. Eu creio que Paulo via quase na perfeição do chamado dele na sua vida. In Romans 1 verse 1 we can read how he did it. E podemos ler no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, como ele fez isso. Here it just says, Paul, a servant. In other translations it says, a slave of Jesus Christ, called to be an apostle and to set apart for the gospel of God. Então diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
So Paul put himself in the servant role. E Paulo se colocou nesse lugar de servo. He speaks of a slavery of Christ. Ele até se intitula como escravo de Cristo. He said, I want only what Christ wants. Ele diz, eu apenas quero aquilo que Cristo quer. So he wanted to serve with everything needed to be in his calling. E tudo tinha que girar em torno desse chamado. And today we still have advantage of his calling. E nós hoje temos uma vantagem sobre o chamado dele. As we can read his letters in the Bible. Porque nós podemos ler os livros dele e a escrita dele na Bíblia. And in Ephesians 4 verse 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, he writes in Ephesians 4 verse 1, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. So he doesn't say it's all the same. The calling that you have received is a personal calling. Não diz que é um chamado universal, há um chamado específico e individual para cada pessoa. And he asks us to live worthy within this calling. E ele conclama-nos a vivermos de acordo com esse chamado. And we read it a couple of times already in Ephesians 5, 15 to 17. E nós já lemos isso muito assim em Efésios capítulo 5, versículo 15. In Ephesians 5, 15 to 17, Em Efésios 15, 17, it says, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Efésios 5, 15 a 17, portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. So we can live unwise or wise. Então nós podemos ver de forma sábia ou não. We can understand or not understand what is the Lord's will for our lives. Nós podemos entender ou não qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. And it depends on us. It's not a thing that God has to do. E isso depende de nós, não é algo que Deus tem de fazer. It is our desire to know our calling. It's our desire to understand what the Lord's will is for us. Mas é o nosso desejo de saber o que é que o Senhor tem para nós. É o nosso desejo de saber o que é que o Senhor quer de nós. And I quickly want to refer to verse 16 as well. E rapidamente quero referir o versículo 16. Because everything looks so good outside there at the moment. Porque tudo lá fora parece tão bom. We are still living in a very wealthy world with a lot of comfort. Nós ainda vivemos num tempo de muita riqueza e de conforto. But we need to understand when people do not follow Jesus, when people are not Christians, when people have not the really one and only God in their lives, then they are sinners, then they turn to Satan, and it's extremely evil and dark out there. Portanto, precisamos entender que quando as pessoas não se voltam para Deus, ou quando as pessoas não se voltam para Ele, acabam por viver uma vida de pecado, e esse pecado, e Satanás atua sobre isso, e isso torna-se difícil para a vida deles. Acabam por viver tempos muito difíceis. Because people resist the truth of God. Porque as pessoas simplesmente resistem à verdade de Deus. And even if there's running entertainment 24 hours on your television, everything looks nice and it's with a lot of humor and things, it is not nice. E ainda que tu possas olhar para a televisão e ver programas de entretenimento onde tudo é humor e parece que tudo é bom, isso não corresponde à verdade. Because the world has turned away from God. Porque o mundo simplesmente se voltou de costas para Deus. So what do we do with the time we have here? E o que é que vamos fazer com o tempo que nós temos aqui? With the limited time? Com esse tempo limitado? Do we live the same style our neighbor lives? Vamos viver do mesmo estilo de vida que o nosso vizinho?
Do we understand what is the Lord's will for our lives? Será que entendemos qual é a vontade de Deus para nós? Let's see. What is the Lord's will for you personally in your life? Vamos ver qual é a vontade de Deus pessoalmente para nós, para cada um de nós, na nossa vida. And in these times where everybody thinks about their own career and the goals they want to reach in lives individually to have fulfillment, Quando cada um pensa naquilo que são os seus próprios objetivos e aquilo que é a sua missão de vida, can only say this doesn't work for us. nós apenas podemos dizer que isto não funciona para nós. Not for us Christians, for those who love the Lord. Pelo menos não para nós cristãos que amamos ao Senhor. Because we cannot say, thank you Jesus that you have saved my life Porque nós não podemos dizer obrigado Jesus por ter salvo a minha vida and I will be in heaven someday e eu vou estar no céu um dia and I will do whatever I think is the best for me and ask you to bless it. e eu simplesmente vou fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim e eu vou-te pedir para que tu me possas abençoar. I believe the opposite will be the best for us. Eu creio que o oposto será o melhor para nós. So it's Jesus, I give you my whole life. Jesus, eu te entrego toda a minha vida Please show me where I can do the most and the best for your kingdom. e mostra-me onde é que eu posso servir e fazer o melhor para o teu reino. So what is the Lord's prayer saying? E o que é a oração do Senhor diz? Your kingdom come, O teu reino venha, your will be done. a tua vontade seja feita. But is this in my life the prayer as well? Mas será que isto é a oração na minha vida também? So what is the calling for my life? E qual é o chamado para a minha vida? Do I live in this calling? Será que eu vivo neste chamado? What are my giftings? Quais são os meus dons? Do you have more giftings for me? Será que tu tens mais dons para mim? I believe we all should ask for the gift of prophecy. E eu creio que todos nós devemos pedir pelo dom de profecia. Why? Porquê? Because the Bible tells us to do this. Simplesmente porque a Bíblia diz para fazer isso. So, if you don't do that, Se nós não fizermos isso, we personally miss something, pessoalmente vamos faltar em algo and the church misses something, e a igreja também vai falhar em algo. because we do not do what the Bible advises us to do. Porque não vamos fazer aquilo que a Bíblia nos aconselha a fazer. In Matthew 6:33 we read, "But first seek the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Então Mateus 6, capítulo 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. So we live in God's principles and not in the principles of the world anymore. Então nós vivemos nos princípios do mundo e não nos princípios de Deus. So the principle of the world would be, I do everything to have a great life with my career, with my family, with my personal goals, and if I have some time left, I go to Sunday service and maybe to a special meeting once in the week. Então o princípio do mundo é: eu vou fazer minhas coisas, vou trabalhar no meu trabalho, alcançar os meus objetivos e se eu tiver algum tempo, então eu vou vir à igreja para servir ao Senhor. But the Bible says it's the other way around. Mas a Bíblia diz que é completamente ao contrário. What can I do for God? How can I invest myself into the kingdom of God? And He will take care of all the other things. A Bíblia mostra que eu vou fazer aquilo que Deus pede e Ele vai tratar do resto. God has no problem if you have a real desire to drive a sports car someday. Deus não tem nenhum problema se tu possas seguir o desporto, o automobilismo. To give you a sports car if He thinks it's good for you. Dar um carro desportivo se tu achas que isso é bom para ti. But if you live for the sports car instead of for the kingdom of God, Mas se tu vives para o carro em vez de viveres para o reino de Deus, maybe you will even miss it. se calhar nem vais conseguir alcançar isso. So there is an individual will of God for our lives. Então há um chamado individual para as nossas vidas. And the question is, do we know our calling? Do we know the destiny for our life? A pergunta é: será que nós sabemos qual é esse chamado para a nossa vida? And how can we find it? E como é que podemos encontrar isso? Do we need to have big dreams during the night about it? Será que precisamos ter grandes sonhos sobre isso durante a noite? My experience is it starts with the little things. A minha experiência é que isso começa com coisas muito pequenas. Serve the Lord with what you have. Servir ao Senhor com o que
com aquilo que tu tens. and He will give you greater things. E Ele te dará coisas maiores. Some people pray for years to receive the calling on their lives. Há pessoas que passam anos da sua vida orando para saber o chamado para a sua vida. But they stand still, they do not move. Mas eles ficam imóveis, não se movem. I believe we need to start with something and God can direct us and give us direction. E eu creio que nós devemos começar algo e Deus nos vai dar a direção. So we need to have to start with the little things Então precisamos começar com as coisas pequenas. so that we can get direction from Him. Para que possamos então receber dele a direção. But if we stop and wait, Mas se nós ficamos parados, it's often a waste of time. é uma perca de tempo. In Luke 16:10, No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. in Luke 16:10, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo it 10. says, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo também é justo no muito. So it is our attitude that opens our doors for our future calling. Então é a nossa atitude que abre as portas para o nosso chamado no futuro. So how can we get practical? E a questão é como podemos nos tornar práticos. We can start here with this little church. Podemos começar aqui com esta igreja pequena. We can say, what can we add to the service, to the church, to bless it? E vamos perguntar o que é que podemos fazer para acrescentar algo à igreja, para abençoá-la. And I want to offer every one of us a personal talk where we can talk about and see where are your giftings and maybe also where is your calling to support it. And it does not have to be in this church, but to see is there something in your life and to support it. E eu estou aberto e convido cada um de vocês a termos uma pequena conversa para conhecer qual é o teu interesse, quais são os teus dons, os teus talentos. But it's our own desire, it's our own decision. We have to find our calling it's for us normally. Normally it's not given, sometimes this happens, but we have to look for it. Algumas vezes até pode ser que Deus nos dá de uma forma especial ou única, mas na maior parte das vezes é algo que nós temos que simplesmente começar a fazer. And I can only support it. E eu só posso dar apoio a isso. We know that there is a lack of called people. Nós sabemos que há uma falta de pessoas com um chamado. In Matthew 9:37 to 38, E em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. So ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. And many Christians are called to be there. E muitos cristãos são chamados a estarem aí. But many do not understand that there is a special calling in their life. Mas muitos não entendem que há um chamado sobre as suas vidas. Because life can be so loud. Porque a vida pode ser tão distrativa. Everything can be so tempting and disturbing. Tudo pode ser um pouco tentador. And so someday then when we die we look back and we might see and understand we could not serve God maybe where He wanted us to serve. E se calhar vamos chegar a um ponto na nossa vida, na nossa morte, vamos olhar para trás e dizer: olha, eu não fui capaz de servir a Deus onde Ele queria que o servisse. I believe that we will miss nothing if we serve God here with more time. Eu creio que nada nos vai faltar se nós servirmos a Deus com o nosso tempo. I believe that God can add years to your life if this is necessary. E eu creio que Deus pode acrescentar anos à nossa vida se assim for necessário. There are people here that work 60 hours per week Existem pessoas que trabalham 60 horas por semana and they are addicted to work.
e são viciados no trabalho. So they have no life, Eles não têm vida, although some of them have a lot of money. ainda que alguns tenham até muito dinheiro. I believe that within our calling we also will have the full life that God wants to have for our lives. E também creio que nesse chamado nós viveremos a plenitude de Deus para nós. So there is a calling for your life. Então há um chamado para a nossa vida. And if you are not sure if you're in it, E se tu não tens a certeza se estás nesse chamado, start to work to find it. começa a trabalhar para encontrar. It will be the greatest blessing in your life and the blessing for other people as well. Será a maior bênção para a tua vida e para a vida dos outros também. You will please God with it. Tu vais agradar a Deus com isso. So Paul put himself in a servant-slave position E então Paulo se colocou no lugar de servo, because he understood how important God's call was for his life. porque ele entendia o quão importante era o chamado de Deus para a sua vida. So even in prison, he did not end in depression, Portanto, ainda estando na prisão, ele não entrou em depressão, but he wrote his letters to the churches from the prison. mas ele escreveu as suas cartas a partir da prisão. And until today, we are blessed by the calling he had and by his deeds. E até os dias de hoje nós somos abençoados pelo seu chamado e pelos seus feitos também. And believe me, he could easily have given this up. E acredita em mim, ele facilmente poderia ter desistido de tudo. He could easily have said, no, it's not for me, it's too difficult. Ele facilmente poderia ter dito, isto não é para mim, é muito difícil. Paul had a free will and it was his decision to go as deep as he could deep into his calling. Paulo tinha livre-arbítrio, ele era verdadeiramente livre e o objetivo era ir mais fundo e fundo no seu chamado. And he suffered for this decision. E ele sofreu por causa disso. So there are two things that are important if we want to come more into our calling. E há duas coisas que são importantes se nós queremos entrar nesse chamado. One thing is obedience to God. Uma coisa é obediência a Deus. So we can go to church and say, "Oh God, I'm coming today to church. We will see what you have for me." Podemos simplesmente dizer, Deus, eu vou à igreja, vamos lá ver o que tu tens para mim. We can also go to church and say, "God, I'm coming to church today and to see how I can serve you." Ou então podemos simplesmente vir à igreja e dizer, Deus, vamos lá ver o que é que eu posso fazer para te servir. Every Sunday service is bidirectional as God is alive. E todos os momentos com Deus e aqui na igreja são bidirecionais. We worship Him, we give Him the glory, and He's blessing us. Nós damos a Ele a glória, o adoramos e Ele abençoa-nos a nós. He is a word for us, He is healing for us. Ele tem uma palavra para nós, cura para nós. So it's going in both ways. Então, vai em duas vias. So when you come to church, ask what God has for you and ask also what can you do for Him. Então, quando tu vens à igreja, pergunta a Deus o que é que Ele tem para ti e o que é que tu podes fazer por Ele. And if you know what you can do for Him, then be obedient and do it. Então, se tu sabes o que é que tu podes fazer por Ele, ser obediente e faz isso. And the second thing is prayer. E a segunda coisa é a oração. The Bible says we do not have because we do not ask for it. A Bíblia diz que nada tens porque nada pedis. If there is no clear calling, then we need to pray. Se não há um chamado claro, nós precisamos de orar. Because prayer will open things up. Porque a oração vai abrir as portas. When we speak with God, He will answer at His time, in His style, as He wants to answer. Quando nós falamos com Deus, Deus vai responder no seu tempo e do modo que Ele achar que é melhor. I believe that prayers that are in the will of God will be answered quickly. E eu creio que as orações que são feitas na vontade de Deus serão respondidas prontamente. In Ephesians 6, verse 1, Ephesians 6, 11 to 16. So 11 to 16. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 16,
It is written, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. 6:1-11. Ephesians 6. Ephesians 6. 6. No. 11. The armor of Christ. No. Ephesians 6:1. 6:1. So, sons, be obedient to your fathers. No. Where is it? I have the wrong text. Ephesians 6. Should have read it again. So, Ephesians 4. Sorry, Ephesians 4:11. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Until we all reach unity in faith and in knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura perfeita e completa de Cristo. Then we will no longer be infants, tossed to and fro by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning of craftiness of people in their deceitful scheming. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. So what does it say? It says there's not just one prophet thing, there's not just an evangelist, there is a fullness of callings on the life of the Christians. E o que é que diz aqui? Não há apenas um evangelista ou um profeta ou uma coisa só. Há aqui uma plenitude de coisas para toda a igreja. So when people say, I believe that the future is little house groups. Quando alguém diz no futuro a igreja são pequenos grupos. So then I ask, do you have apostle, prophets, evangelists, pastors, teachers? Do you have a Sunday school? What are you doing with your offering? Do you have a youth group? Então eu pergunto se tu tens pastores, evangelistas, tens mestres, se tens kid service, aulas para os miúdos, para os mais velhos. I believe that God wants to live us in His fullness. E eu creio que Deus quer que vivamos na sua plenitude. And so everyone needs to be at the right part of the body. The hand needs to be the hand and not the foot. Então cada um deve ocupar aquilo que é seu. A mão tem que ser mão, o pé tem que ser pé. And if your gifting is to be a left foot, then we need it. Então se o teu dom é ser a perna esquerda, precisamos disso. So the right calling needs to be adopted at the body. E então o chamado certo tem que estar ligado ao corpo. So that everything supports each other, everything works together in God's plan. E tudo junto vai funcionar de forma perfeita no plano de Deus. So if you think, oh, it's just a little thing I have,
might be necessary for the body of Christ that you invest it. E se calhar tu vais pensar, isto é algo pequeno, mas se isso é importante para a igreja, é porque deves investir nisso. So invest the giftings you have already. Investe então nos dons que tu já tens. And grow in these giftings. E cresce nesses dons. And God can lead you. E Deus te pode guiar. And if you're faithful in a little, He will give you bigger. E se tu fores fiel no pouco, Ele te vai dar mais. I just want to shortly mention the future gaps I see here in this church that need to be filled. E eu quero simplesmente enumerar alguns pequenos lacunas que eu vejo aqui na igreja. We need an introduction service. My wife is doing it at the moment, but we need someone that takes over the job. Nós precisamos de alguém que faça a introdução. A minha esposa faz a introdução, mas precisamos de alguém que também possa It would fazer. be great if someone can take care in the preparation of the church room. Será bom ter alguém que possa se encarregar da preparação do espaço. It would be great if someone would be there greeting all the people that come in with a very welcome greeting. Será muito bom ter alguém que possa receber as pessoas que cá vierem. I would love to see a worship team here. Eu gostaria muito de ver uma equipa de louvor. We need a beamer service earlier or later, Vamos, so that we don't need to use the books anymore. vamos precisar aqui de um projetor mais tarde ou mais cedo. Someone needs to take care about the sound and mixing. Alguém vai ter que se preocupar com o som e toda a parte de som. Our Sunday school nearly already needs a second group for the elders. O nosso serviço para as crianças precisa de mais uma para os mais velhos. When our kids grow and others come in, we need the youth group. Quando outros miúdos vierem, nós vamos precisar daqui de uma equipa para adolescentes. Someone can do a website service. Alguém pode fazer um culto online. Someone can do the projects and the project organization for special projects like our Easter event. Alguém se pode encarregar dos projetos especiais, como a festa de agora da Páscoa. We need people that are gifted with counseling others to help them in their lives and pray for them. Precisamos de pessoas que possam aconselhar, que têm esse dom de aconselhamento. City evangelism, Evangelismo na cidade, deliverance service, de curso de libertação, church leadership. liderança na igreja. Someday we might even need a financial service, Se calhar vamos precisar de um tempo public relations service, de relações públicas também. prophetic ministry, Ministérios proféticos. healing ministry. Ministério da cura. I don't want to overload us, Eu não quero sobrecarregar-nos. but we need to understand there is a lot of place, of space, where we can help and support. Mas eu não quero nos sobrecarregar, mas eu quero simplesmente alertar que há monte de coisas para a qual nós possamos, que podemos fazer. And we should not underestimate the little jobs, the little things we do. E não devemos subestimar as pequenas coisas que nós fazemos. God never was impressed by any microphone, Porque Deus nunca se impressionou com o microfone. because He looks to our hearts and to our attitudes. Porque Ele olha para dentro do nosso coração e a nossa atitude. Do we do it for Him Fazemos isso para Ele or for something else? ou por outro tipo de razão? Let's look just on one gifting. Vamos olhar só para um dom. What would be if someone of us had the gift of healing? E imagina se algum de nós tivesse o dom de cura. Only one person, a strong gift for healing. Apenas uma pessoa com um dom de cura. And maybe you don't know it. Se calhar tu desconheces isso. Maybe you could not grow in it because you do not try it. Se calhar tu nunca cresceste nisso porque nunca experimentaste. Maybe you did not pray for it. Se calhar nunca oraste por isso. But imagine you received it. Mas imagina que tu recebeste isso. And there comes this family in the street when we evangelize. E entra cá uma família que nós os encontramos na rua quando fomos evangelizar. And you pray for the child where the doctor says there is no hope. E tu oras pela criança quando o médico já tinha dito que não havia cura. And the child gets healed completely. E a criança é curada completamente. And people start to talk E as pessoas começam a falar. because it's a small island. Porque é uma ilha pequena. And 2 weeks later, E 2 semanas depois, this hotel is overcrowded because este hotel vai ficar completamente sobrelotado. people want to bring their sick children to this place. Porque as pessoas vão querer trazer as suas crianças doentes a este lugar.
And I can imagine that it is even dangerous to have these gifts nowadays sometimes. E eu creio que até pode ser, de certa forma, meio perigoso ter estes dons nos nossos dias. Because will we be able to live with the pressure that comes from society on our lives and the persecution that will come if this happens? Porque vamos ter que viver e lidar com a pressão da sociedade e das pessoas. But I just want to show if one person is faithful and gets a strong gift, it can change everything on the whole island. O meu ponto aqui é, se uma pessoa que é fiel e tiver esse dom, o que é que ele pode fazer nesta ilha? In our last church, they had a big service of deliverance and healing many years ago. Na minha igreja, muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos um ministério de libertação e de cura. And at that time, people even came from Australia to get healed in Hamburg. E nesse tempo, as pessoas vinham da Austrália para Hamburgo para serem curadas. It was because of one woman had a strong gift in deliverance and healing. Isso porque uma mulher tinha um dom muito grande na área da libertação e da cura. And the church is still alive because of what happened many years ago. E essa igreja continua de porta aberta por causa daquilo que aconteceu há muitos anos atrás. So do we understand how important it is to be at the right place at the right time, doing the right things? Será que nós entendemos a importância que é fazer a coisa certa e estarmos no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa? And sometimes it does not have to look so big what we do. E nem é preciso isso parecer algo tão grande assim. And sometimes you feel really like only a foot that is on pressure. Se calhar tu simplesmente sentes um pé que está com a pressão. But when the body of Christ is moving forward, Mas quando o corpo de Cristo está avançando adiante, things will happen as coisas vão acontecer, because you're part of it. porque tu fazes parte disso. So Jesus wants to tell you today that the importance of your personal calling makes a difference. E Deus nos quer chamar a atenção para a diferença que faz o nosso chamado individual. So maybe the next days, the next week or the next weeks, start to think about your calling. Se calhar nos próximos dias, nas próximas semanas, vais começar a pensar sobre o teu chamado. Are you wise with your time? Estás remindo o teu tempo? The good thing is that when we live in our calling, it is not a bad time. E a coisa boa é que quando nós estamos vivendo o nosso chamado, não é uma coisa má. It's a good time. É um bom tempo. Because we can be joyful in every circumstances. Porque podemos sermos pessoas gratas e alegres em todas as circunstâncias. Amen. Amém.